Bota para mim aqui 1 Samuel capítulo 6. Primeira Samuel capítulo 6, o verso de número 20. E diz assim: então os habitantes de Bet-Semes exclamaram: quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Deus, na presença de Yahvé, o Deus Santo? Para quem deveremos enviar a sua arca, a fim de que ele se afaste de nós? Verso 21. E em seguida mandaram os mensageiros aos moradores de Quiate-Jearim, com essas palavras: os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai para vós. Escute aqui. Apenas 2 ou 3 lições importantes nesta sequência da série Obed-Edom, a presença de Deus na minha casa. Semana passada eu falei que a arca de Deus foi levada para o território dos filisteus, para o templo de Dagom. Dagom teve as suas mãos cortadas, o seu corpo dilacerado, corpo para um lado, mãos para outra, e Jeová foi Jeová. Essa arca demorou ainda 7 anos no território dos filisteus, causando danos. Porque a arca de Deus, a presença de Deus é assim: o que para nós causa benefício, para os inimigos causa destruição. Ela causou destruição em todo o território. 7 anos eles vão para a divisa, reconhecendo que o Deus Yahvé é o Deus que tem todo o poder. E eles devolveram a arca. E a arca entrou novamente no território de Israel. E quando ela estava no território de Israel, a arca ela ficou 20 anos. Diga comigo, 20 anos. Fale forte, 20 anos. Ela ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos. Enquanto isso, o cenário de Israel é todo modificado, porque agora, entre a arca ser roubada, entre ela ser devolvida, já passaram 27 anos. Quem está sobre o trono de Israel agora é o rei Davi. Davi assume o trono. E a primeira coisa que Davi assume o trono, ele vai fazer, ele vai cumprir uma aliança. Ele vai mandar buscar os descendentes de Jonatas, Mefibosete. Isso é uma outra mensagem. Ele vai restituir Mefibosete. Ele vai restituir as pessoas que eram dos descendentes de Jonatas e Saul. A segunda coisa que Davi faz é restaurar o culto ao Senhor em Israel. Mas para restaurar o culto ao Senhor em Israel, ele precisava trazer de volta a arca de Deus. Ele precisava trazer de volta a presença de Deus. É quando então ele descobre que a presença de Deus está na casa de Abinadab. E para Abinadab e a sua família era só apenas um caixote que ficou ali durante 20 anos. E passa 20 anos da história. Nos 7 anos no território dos filisteus, a arca causava danos, causava tantas coisas. Você vai ler vários versículos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Agora, do capítulo 6 para o capítulo 7, vão passar 20 anos. E não se fala nada a respeito da arca, porque a arca para a casa de Abinadab foi apenas um caixote de madeira, que ele recolheu na sua casa sem saber o que tinha que fazer. Em 20 anos nada mudou, nada melhorou. 20 anos de indiferença na casa de Abinadab. Ele não sabia nem o valor que tinha aquela arca. Ele não sabia o que representava aquela arca.
Ele não sabia o que poderia mudar a vida dele, a história dele, a família dele, a geração dele toda poderia ser mudada. Isso é de fato, um relato, parece, dos nossos dias atuais. Tem pessoas que não sabem o que representa ter a presença de Deus na vida. Tem pessoas que é indiferente para ela, tudo bem, se deu para ir para a igreja, tudo bem, se não deu, tudo bem, se dá para servir a Jesus, tudo bem, se não dá, tudo bem, se dá para viver uma vida reta, tudo bem, se não dá, tudo bem, é indiferente. Para ele, servir a Jesus é só mais um ato religioso, porque nós crescemos dentro de um ambiente religioso, nós fomos criados, seja romano, seja cristão romano, cristão apostólico, seja o que for, seja de outras crenças que existem, nós crescemos dentro de um contexto religioso. Então, nós aprendemos a lidar com o contexto religioso e nós lidamos com isso de forma indiferente. Tudo bem, eu vou, eu gosto. Então, esse é um relato dos dias atuais. Quanto tempo pessoas estão passando sem valorizar, sem entender a importância da presença de Deus, a importância de cultuar a Deus, a importância de ter conexão com Deus, de ter a alma preenchida por Deus. Abinadab está dizendo, venham buscar, pode levar de nós. Não queremos aqui, até porque Abinadab parece que está com os relatos dos filisteus, dizendo, causou dano, causou coisas terríveis no nosso acampamento. Então Abinadab está doido que alguém leve, que alguém tire. Ele fala, para mim é indiferente. Mas a notícia chega até o rei Davi. E quando a notícia chega no rei Davi, o rei Davi prepara uma comitiva, porque Davi sabe o que representa a presença de Deus. Davi sabe o que significa a presença de Deus. Davi sabe que não adianta trono, que não adianta palácio, que não adianta ouro, não adianta riquezas, não adianta ser o exército mais poderoso e temido do momento, se a presença de Deus não estiver com ele. Davi está dizendo, eu não reinarei, se não restituírem a família de Jonatas, a qual eu tenho aliança, porque Davi preza por duas coisas, por aliança e pela presença de Deus. Davi preza por aliança e pela presença de Deus. Se não restituírem a aliança que eu tenho com Jonatas, e não restituírem a arca de Deus, eu dou tchau ao trono, ao reino, eu não reinarei. Davi tem a intenção agora de buscar a arca, e ele tem muitas boas intenções, que isso pode se tornar, e se tornou um problema. Por quê? Porque quando ele vai à casa de Abinadab buscar a arca de Deus, ele vê a arca e ele se alegra, dizendo, Israel está com a sua garantia de volta, Israel está com a sua proteção de volta, Israel está, aleluia, com o seu Deus de volta no meio do seu povo. Só que a intenção de Davi era correta, mas a forma de fazer era errada. Por quê? Porque Davi leva um carro de boi para carregar a arca, um carro bonito, um carro luxuoso, um carro com algumas argolas até de ouro, pessoas muito bem preparadas. Ele coloca a arca em cima e os bois estão puxando o carro, estão caminhando, estão andando, estão indo, até que algo terrível acontece. O quê? Segundo a história vai dizer que os bois vão tropeçar. O pavimento era reto, não tinha pedras, segundo a história vai dizer, ou se tinha ou não, o boi tropeçou. Quando os boi tropeçou, a Bíblia vai dizer que a arca balançou e a arca iria cair. Usar para não deixar a arca cair, coloca a mão na arca e é fulminado na mesma hora. Por quê? Porque Deus estava dizendo, não adianta ter boa intenção,
precisa fazer da forma correta, precisa fazer da forma certa, porque vocês não estão lidando com qualquer objeto religioso, vocês estão lidando com a minha presença, vocês estão lidando, aleluia, com a minha manifestação. Então vai morrer, porque não vão levar a minha presença de qualquer maneira. É onde entra a série. Os bois vão tropeçar e cair na região da casa de Obed-Edom. Obed morava naquela região de Edom, nas proximidades de Jerusalém. O boi tropeça, Uzá morre. Davi agora fica com medo, dizendo: nós não vamos prosseguir. Eles pegam a arca e colocam a arca na casa de Obed-Edom. Davi volta para o palácio e Davi vai estudar a maneira correta de carregar a arca. A Bíblia vai dizer que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Repita comigo: 3 meses. Não, pode ser mais forte, diga 3 meses. Só mais uma vez, 3 meses. A última para você gravar, 3 meses. Enquanto Davi então estudava a maneira correta, a arca de Deus estava na onde? Na casa de Obed-Edom, aleluia. Na casa de Obed, enquanto a arca estava, Deus mudou a história de Obed, Deus mudou a casa de Obed, Deus abençoou filhos a Obed, Deus abençoou os filhos de Obed, Deus abençoou a plantação de Obed, e a Bíblia diz que em 3 meses ele prosperou. Ei, eu paro para pensar, a partir desse ponto, 20 anos na casa de Obed-Edom, na casa de Abinadab, e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed, e a história de Obed foi transformada. Qual a diferença de Obed para Abinadab? Abinadab só tinha um caixote e não reconheceu que era a presença de Deus. Já a Obed era diferente. Ele diz: não é um caixote que está na minha casa, eu estou recebendo a presença do próprio Deus dentro da minha casa. Eu vou adorar a presença de Deus, eu vou reverenciar a presença de Deus. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga: o que não aconteceram nos últimos 20 anos da tua vida. Não, fale forte: o que não aconteceu nos últimos 20 anos da tua vida, nos últimos 20 anos da tua família, nos últimos 20 anos da tua parentela. Assim diz o Senhor na minha boca como profeta nesta noite. Se prepare. Se você reverenciar como Obed reverenciou, como Obed adorou diante da arca de Deus, da presença de Deus, em 3 meses Deus mudou a história de Obed em Edom. Deus me trouxe aqui com essa palavra na minha alma e no meu coração, dizendo que o que não aconteceu na tua vida, na tua família e na tua parentela nos últimos 20 anos, Claudinho, Deus está dizendo: se você reverenciar a minha presença e amar a minha presença, nos próximos 3 meses, Claudinho, eu vou dar uma virada, eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou abrir portas. Deus está dizendo: Central do Avivamento, se prepare, porque nos próximos 3 meses, nos próximos 3 meses, fala para quem está atrás, fala para quem está do lado, evangelista Johnny Quatazzi, eu estou vendo uma família linda sentada junta. Ora junto com essa família ali, porque Deus está dizendo que em 3 meses haverá provisão de Deus, milagre de Deus lá na casa de vocês. Ei, Deus vai abençoar demais vocês. Ei, Deus está me dizendo aqui em 3 meses. 3 meses. Que é isso, pastor? Eu vou dizer para você. Hoje é dia 19 de março, 19 de abril, 19 de maio, 19 de junho, vai ter testemunho para você contar. Quem vai valorizar a presença de Deus aqui?
Obed está dizendo: agora aqui na nossa casa ninguém xinga mais palavrão. Por quê? Porque a presença de Deus está na casa. Agora aqui ninguém assiste mais filme diabólico. Por quê? Porque a presença de Deus está na nossa casa. Na nossa casa agora ninguém ouve mais música secular, música que atribui a demônios, a prostituição e a tantas coisas. Por quê? Aqui na nossa casa só adoração. Por quê? Porque nós estamos reverenciando a presença de Deus. Levante a tua mão que eu quero liberar isso sobre você. Você vai reverenciar a presença de Deus aqui e lá na tua casa. Levante a tua mão porque a presença de Deus vai voltar para casa. Abra a tua boca para adorar, porque a presença de Deus vai voltar da onde não deveria ter saído. Davi levantou e disse: chama a tribo de Levi. Davi levantou e disse: chama os levitas, porque nós vamos trazer a arca de volta para casa. E a arca vai voltar da forma certa. Com quem? Com levitas, carregada no ombro, porque carro de boi é para filisteu, boi puxando arca é para filisteu. Deus não usa carro de boi, Deus não usa boi, Deus usa gente para abençoar a gente, Deus usa a gente para carregar a presença. Despreze carro, despreze ouro, despreze coisas, mas nunca despreze a vida de ninguém, porque na vida de alguém tem presença de Deus. Na vida de alguém tem presença de Deus. Balança alguém, diga: na tua vida tem presença, na tua casa tem presença, na tua família tem presença, nos teus negócios tem presença. Balança ele, diga: não despreze ninguém, não me despreze, não vire a cara para mim, não vire as costas para mim. Não, 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 porque eu carrego a presença de Deus. Só quem carrega, só quem carrega, só quem carrega. Quem carrega, quem carrega, quem carrega, quem carrega? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui na Central do Avivamento não tem carro de boi. Aqui na Central do Avivamento não tem animal para carregar. Aqui quem carrega somos nós. Somos nós. Somos nós. Levantaram 4 frentes de oração, cercaram a minha casa de oração. Liberei os anjos, 4 anjos nos 4 cantos dessa igreja, espadas de fogo cruzada, porque a minha glória se manifestará através deste lugar, sobre esta cidade. 4 frentes de oração incendiaram este lugar, e os anjos estão protegendo a casa. A minha presença está na casa. A minha presença. Davi está dizendo: nós vamos trazer a presença de volta. Sobe aqui, pastor Pino. Sobe aqui, pastor Diego. Sobe aqui, pastor Fábio. Sobe aqui, pastor Paulo. Vem aqui, pastor Enésio, porque você é cheio. O Senhor vai representar a arca.
Pare um do lado do outro. Pastor Enéas no meio. Pastor Paulo ali. Peguem o pastor Enéas com cuidado. Pastor Enéas, Deus está te levando para um novo nível nessa noite. Davi falou: levitas, nós vamos levar. Só que nós não vamos correr, porque os levitas deixaram escrito que nós temos que dar 7 passos para adorar, sacrificar e dar mais 7 passos. Eu não sei quanto tempo vai levar para chegar em Jerusalém, mas nós não podemos quebrar o protocolo dado por Deus. Glória. Poderia ser 3 passos, 10 passos, 20, 70, mas Deus falou: a cada 7 descansa e adora, a cada 7 para e adora. Deus criou o mundo em 7 dias. No 7º ele falou assim: descansa. Isso é uma lei de Deus. Todo mundo que quer trabalhar de segunda a segunda, uma hora vai fadigar e vai dar ruim. Se você não respeitar o teu dia de descanso, é um princípio de Deus. Deus está dizendo assim: corra com a tua vida, mas no 7º dia, pare para vir à minha casa adorar. Não abra mão de estar na igreja. Não dá para caminhar 15 dias sem vir na presença de Deus. Gente, a Bíblia é para ser lida, é para ser estudada, é para ser entendida, é para ser interpretada. Deus não criou nada por acaso. Tudo fala na Bíblia, tudo comunica na Bíblia. Nada é aleatório, nada é numerologia. Não, eu vou viver a minha vida, eu vou no shopping, eu vou para a praia, eu vou para o parque, eu vou para a cachoeira, eu vou para o beach tênis, eu vou para o futebol, eu vou para o basquete, eu vou para aqui, eu vou para lá, eu vou passear, vou para o churrasco, vou para canto lado. O dia que der eu apareço lá na igreja. Não dá para levar a arca de Deus de qualquer jeito. Davi se tornou o rei mais poderoso, porque ele atendeu o primeiro princípio. Vamos lá, 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glória! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mata boi, mata bezerro, sacrifica. Mas a arca está nas costas, deixa, mas ela está voltando para Jerusalém. Pega na mão do crente que está do teu lado, diga assim: se você respeitar o princípio da arca, diga para ele: se a cada 7 dias pelo menos você parar para adorar, a presença de Deus vai voltar para a tua vida. A presença de Deus vai voltar para a tua casa. A presença de Deus vai voltar para a sua história. A cada 7 passos, para e adora. Esses pastores, pode descer, pastor Enéas, vão andar sobre a igreja. E enquanto eles estiverem andando, a presença de Deus vai tomar conta deste ambiente. Anda, anda, anda. Não sozinhos mesmo, os 5 pastores. Vocês representam a presença de Deus. Se é verdade que a central do avivamento reverencia e presta um verdadeiro culto à presença de Deus, aonde esses pastores passarem, a presença de Deus vai tomar este lugar.